Existem personagens na Bíblia, na Bíblia, melhor dizendo, que eles foram pessoas, homens, mulheres, extraordinários, homens extraordinários, mulheres extraordinárias. Mas alguns desses extraordinários são mais falados, mencionados, se prega mais a respeito, outros nem tanto. Eu vou falar de um personagem que foi extraordinário. Eu ouso a dizer para os irmãos que ele foi um dos maiores da Bíblia, mas que ele é pouco falado, principalmente no meio evangélico. Não que ele não seja falado, mas não se dá tanta ênfase. Eu sei que em outros segmentos até se idolatram ele. Ele virou literalmente um santo, com imagem, e até se adora a ele. Não, nós não entramos nesse extremo, mas nós não podemos deixar de falar a respeito dele. Quem é ele, pastor? O José. Se eu dissesse aqui hoje, quando eu comecei a ler o texto, antes de eu ler o texto, se eu dissesse para os irmãos assim: hoje eu vou pregar sobre José, quem é que vocês iriam pensar imediatamente? O José, tá vendo? O José, na verdade, ele não é do Egito, tá, gente? O José no Egito, porque o José nunca foi do Egito. O José esteve no Egito. Então presta atenção, esse José, que foi governador no Egito, grande homem de Deus, ele é muito mais falado, muito mais lembrado do que esse José. O José, o pai de criação de Jesus. Quando se fala José, pensa mais no outro José, não nesse José. Porque esse José aqui não é tão destacado. Gente, eu estou lendo um livro que a irmã Kelsey me emprestou. Eu acho que ela me deu, porque livro você não empresta, sabia? Livro você não empresta. Se você gosta de ler livro, por favor, não empresta. Porque quem pega o livro, se gostar, não te devolve mais. Já estou falando que eu acho que eu não vou devolver mais, viu, sério? Eu estou lendo um livro, estou terminando agora de ler esse livro, e pensa num livro bom. E ele é um livro católico. Acredite, católico. É um padre que escreveu esse livro. Eu não vou dar o nome do padre para não fazer propaganda, porque eu não estou ganhando nada. Mas o que a Bíblia nos ensina? Você deve examinar tudo e reter o que é bom. E ele esmiuça um pouco sobre esse José. E lendo, você que é pregador, você que é amante da palavra de Deus, você começa a ler, e lendo, Deus começa a ministrar no seu coração. E a partir desse livro, eu comecei a meditar um pouco sobre esse José. E eu quero tirar aqui algumas lições importantes sobre esse homem. Irmão, todo José é fera. Todo José é fera. É sério, irmão. José é um nome, até no nome, o nome do José é bonito demais, gente. É sério. Bem-aventuradas são as mães que colocaram o nome dos seus filhos de José.
é porque eu me chamo José Fernando, irmão. Não, claro que não. É porque todo José é fera. Sabe o que significa José? O nome José? O nome José significa aquele a quem Deus acrescenta. Aquele a quem Deus acrescenta. Significa dizer que toda mãe que coloca o nome no filho de José está dizendo assim, ó, Deus vai acrescentar na sua vida. É que as pessoas não prestam atenção nisso. O nome tem sentido, tem significado. O nome pode ser profético se você crer. Agora presta atenção, ó, meu nome, eu me chamo José Fernando. Sabe o que significa? Ó, José significa aquele a quem Deus acrescenta. E sabe o que significa Fernando? Fernando significa protetor. Vê se isso não tem a ver comigo. Eu sou um homem, irmão, que a cada dia Deus acrescenta na minha vida. Todos os dias Deus está acrescentando alguma coisa. Eu vivo sob, debaixo de graça. É de graça em graça, de glória em glória, de força em força. Deus sempre tem acrescentado. Amigos, pessoas. Vocês aqui, por exemplo, em Itapetininga, é um acréscimo de Deus na minha vida. Observe como isso é profético. A minha mãe não sabia, mas quando ela colocou José Fernando, ela estava colocando profeticamente algo que eu estou vivendo hoje. Cada ovelha que é acrescentada do rebanho aonde eu pastoreio, é Deus acrescentando. Mas eu sou pastor. E qual é a função de um pastor, irmão? Qual é a função de um pastor? A função de um pastor é proteger as suas ovelhas. Olha como isso é profético. Deus acrescenta pessoas na minha vida. Deus acrescenta ovelhas no aprisco aonde eu pastoreio. E quando Deus acrescenta, eu como pastor, eu me torno um protetor. José Fernando. Deus acrescenta e me ajuda a proteger. Então o nome José é profético. Mas eu quero mostrar nesse José aqui algumas características. José, como vocês sabem, ele foi o marido de Maria, mãe de Jesus, e ele, o pai de Jesus. Ambos, a Maria emprestou o ventre para Deus colocar a semente, que era o Filho, Jesus Cristo, o Salvador da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. E o José foi o pai de criação, ou seja, foi ele quem criou Jesus. Agora, quando tudo isso começou, os dois ainda estavam no processo de casamento, mas ainda não estavam casados. Eles ainda não estavam casados, eles estavam comprometidos, aliançados. Mas o José ainda não tinha se relacionado com a Maria. A Maria era virgem. Virgem. A Virgem Maria. Nós não podemos afirmar categoricamente, precisamente, mas segundo a tradição judaica, as moças casavam muito novas. 13, 14 anos. As meninas já estavam se casando dentro da cultura judaica. Depois do processo de maturidade religioso, o rapaz com 13 é chamado Bar Mitzvah. O rapaz com 13 anos, Bar Mitzvah, traduzindo para o nosso português, é filho do mandamento.
já está apto para decidir algumas coisas. A moça é Bet Mitzvah, é filha do mandamento. A moça é com 12 anos. É uma tradição judaica. A moça, depois disso, já estava livre, os pais, para comprometê-la com alguém. Logo, o José, ele era mais maduro. Nós não temos a idade, então não vou me arriscar. Mas ele era mais velho do que a Maria. Alguns dizem entre 30 e 40 anos tinha o José. Mas é só suspeita, nada preciso. Fato é que ele era mais velho. Mas a Maria ainda era virgem, talvez 14, 15 anos. Novinha. Agora você imagina, pensa aí, homens. Imagina homens, vocês maduros, entre os seus 18, 20, 30 anos de idade. E de repente você conhece uma menina de 13, 14 anos. Você livre, solteiro, ou sei lá, divorciado. E você conhece uma menina. Você consegue imaginar Maria feia? Alguém consegue imaginar Maria feia? Não. Maria deveria ser muito linda. Imagina, você conhece uma menina linda de 13, 14 anos e ainda pura, virgem. Já imaginou, homens? Você que já casou e teve a oportunidade de conhecer a sua mulher ainda virgem. Imagina as coisas que passam pela sua cabeça. Os sonhos, a noite de núpcia. Eu casei assim, irmão. Eu tinha 17 anos. A pastora tinha 15 para 16. 2 crianças. Pastora ainda novinha, virgem, igualzinha a Maria. Ah, querido, eu não vi a hora de poder ter a noite de núpcia. Não vai se assustar não, seus filhos escutam muito mais do que isso dentro das escolas, tá? Então não tem mais tabu hoje dentro da igreja, ninguém é bobinho mais. Imagina os sonhos, eu sonhei com aquilo. Vocês acham que com o José era diferente? O José estava cheio de sonhos, cheio de planos com a Maria. Não vejo a hora de me casar e viver os meus sonhos com essa menina. Mas de repente, essa menina chega no José e diz assim, ó, ô Zé. Porque ninguém chama o outro de José, né? Por que será, irmão? Hã? Por que todo mundo me chama de Fernando? Porque quem me conhece por José Fernando nunca me chamava de José Fernando. É sempre assim. Ó, ô Zé Fernando. Ou então, ô Zé. Criou um pouquinho de intimidade, é Zé. Imagina a Maria. Ô Zé, eu preciso te contar um negócio. Que foi, Maria? Eu estou grávida. Você já parou para pensar? Que marretada na cabeça do José. Como assim, Maria? Ô Zé, eu estou grávida. Mas a gente nem se relacionou. Nós não tivemos relações, Maria, eu te respeitei. Eu projetei a nossa noite. Eu prometi diante de Deus que não iria avançar o farol vermelho, Maria. Maria falou assim, mas eu tive uma visita de um anjo. E o anjo disse que desceria sobre mim a virtude do Altíssimo. Que eu iria conceber do Espírito Santo, que mesmo eu virgem, eu vou dar luz a um filho e tenho que colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o mundo.
Imagina para um homem, hoje nós contando a história, já sabendo do desfecho, é mais fácil para nós. Mas imagina para o José. E aí ele, como ele ia explicar esse negócio? Ele falou assim: eu não posso, porque a barriga vai crescer. E aí o que vão dizer? Que ela me traiu, que ela é uma mulher, uma prostituta, e a lei era pesada, ela tinha que morrer apedrejada se descobrissem que ela traiu o José, que ela se relacionou antes do casamento. Então José, ele decidiu deixá-la secretamente. E deixar secretamente, o José estava assumindo a culpa. Gente, ela é uma mulher santa, ela é uma mulher honesta. Eu que fui infiel, eu que me relacionei com ela antes do casamento, engravidei ela e eu assumo a culpa. Então a ideia era proteger a Maria. Então ele sairia como culpado, alguém que abusou da moça e Mas aí o anjo aparece para o José e diz assim: José, fica tranquilo. O Gabriel aparece e diz: fica tranquilo, José. Não tema receber a Maria como a sua esposa, porque o que nela está sendo gerado é obra do Espírito Santo, José. E aí vocês sabem a história. O José assume a Maria, e aí nasce o Salvador do mundo, e José cria Jesus. Agora, irmão, para tudo isso acontecer, o José primeiro, ele teve que renunciar. Ele teve que renunciar, irmão Luiz, todos os seus sonhos. Presta atenção, Deus precisa dos Josés nos dias de hoje. Homens e mulheres como José, que por amor a Deus decidem: eu abandono os meus sonhos, eu renuncio os meus sonhos para viver os sonhos de Deus. José foi um homem extraordinário, e nós, queridos, nós precisamos desse mesmo espírito de José. Você, minha irmã, você, meu irmão, você jovem, adolescente, para você fazer a diferença na sua geração, você tem que ter esse espírito. Porque o que se vive hoje, você precisa realizar os seus sonhos, você precisa conquistar. Hoje, trabalho de motivação, coach, autoajuda, foca você. Você pode, você faz, você consegue. O que acontece? As pessoas querem realizar os seus sonhos, mas ninguém quer viver renúncia por amor a Deus. E não tem evangelho sem renúncia. Quando Jesus disse assim: quer vir após mim? Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sabe o que Jesus estava dizendo? Evangelho é renúncia. Evangelho é renúncia. Levanta suas mãos assim, Quem quer ser extraordinário nessa geração? Quem quer ser extraordinário nessa geração? Então, com as mãos levantadas, você precisa decidir e dizer: Deus, eu estou disposta ou disposto a renunciar aos meus sonhos, porque eu quero viver os teus sonhos. E acredite, os sonhos de Deus são muito melhores e maiores do que os seus. Se você recebe, aplauda o Santo de Israel. Deus vai nos dar esse espírito de José, de viver renúncia. As pessoas não querem renunciar mais, irmãos. Não renunciam. Não renuncia tempo. Não renunciam entretenimento. Não renunciam desejos, por amor a Deus. E olha, o que José teve que renunciar. José, Maria é virgem.
E você só vai poder relacionar com ela quando ela ganhar o filho. Lucas é enfático em dizer: ele não pôde conhecê-la até que Jesus nasceu. E Jesus não nasceu na cesárea. Jesus teve que nascer naturalmente. Logo, o José não teve aquela noite que vocês imaginam. Ele teve que renunciar. É claro que o José teve noites maravilhosíssimas com a Maria. Mas a primícia de Maria, o José teve que deixar para Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer contar com homens e mulheres que entendam isso. Que a nossa primícia tem que ser para Ele. Que nós precisamos viver renúncias nas nossas vidas. Essa é a forma de diante de Deus nós vivemos o extraordinário. Pode ter certeza, com Deus você não perde. Pode ter certeza, Deus galardoador daqueles que o buscam. E Deus não vai deixar você sem o seu galardão, sem o seu prêmio. Qualquer um, querido, que nessa vida renunciar alguma coisa por Ele, ganhará nessa vida e na eternidade pelo menos 100 vezes mais. Levanta sua mão. Eu profetizo homens e mulheres que vão aprender a renunciar e vão viver o extraordinário de Deus. No nome de Jesus, aplauda Ele com glória a Deus. Aleluia. Segunda coisa, primeiro José, ele renunciou aos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Você tem coragem de fazer essa oração? Deus, eu renuncio os meus sonhos para viver os teus sonhos. Você tem coragem de fazer essa oração? Você tem coragem de falar assim: poxa vida, eu sonhei fazer a minha faculdade, ir para um outro país, me tornar um médico ou uma médica. Mas Deus me chamou para o Evangelho, para me tornar uma pastora ou um pastor. E eu renuncio todos os meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Tem gente que não estão dispostas a isso. A segunda coisa que nós aprendemos com José: ele renunciou aos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Segundo, José, ele era protetor. Quando ele decidiu deixar Maria secretamente, ele estava protegendo a Maria. Irmãos, nós precisamos de homens e mulheres que tenham esse espírito. É sério. O homem que se coloca como protetor da sua mulher, ele não vai traí-la. Não vai traí-la. Não vai fazê-la sofrer. O José, ele era protetor. Ele estava protegendo a vida de Maria. Nós precisamos nessa geração de homens que são capazes de dar a sua vida pela vida da sua esposa. Não precisa levantar suas mãos. Mas você que é casada, você se sente segura do lado do seu marido? Sabe por quê? Tem mulheres que não se sentem seguras do lado do marido, porque o marido não tem o espírito de José, não é protetor. E sinceramente, irmão, eu sou José em casa, mas eu me sinto seguro ao lado da minha mulher. Sabe por causa do quê? Eu não posso chamar a minha mulher de José, porque ela é mulher. De repente o feminino de José seria Josefa, não sei. Mas a minha mulher, embora feminina, mulher, ela tem o espírito de José. Ela é a minha protetora. A minha mulher cuida de mim. Nós precisamos de homens e mulheres assim, querido, que um protege o outro. Homens e mulheres que têm o espírito de José, que são capazes de proteger. Ainda que tenham que pagar com a sua própria vida, renunciar tudo, mas eu vou proteger a minha mulher. A mulher, quando cuida bem do seu marido, ela está protegendo o marido em todas as áreas. Você, mulher casada,
Quando você supre com a necessidade do seu marido, sexualmente falando, você está protegendo o seu marido. Sabia disso? Porque se você não supre a necessidade sexualmente do seu marido, você está deixando ele vulnerável. Você está expondo ele. Você, marido, que respeita a sua mulher e supre com a sua mulher, sexualmente falando, você está protegendo ela. Em casa, quando os dois são cúmplices, quando os dois não têm só um casamento, mas têm um relacionamento de amizade, isso é proteção um para o outro. Quando você pega a senha da sua mulher, sua mulher fica direto no WhatsApp. Se você não tem a senha dela, você está deixando ela vulnerável. Você precisa ter a senha do celular da sua mulher, porque é proteção, não é desconfiança, é proteção. Porque quando o diabo lança uma seta e você está ali junto com ela, tem a senha, é mais fácil anular essa seta. Você, mulher, você precisa pegar a senha do seu marido. Não deixa ele com o celular e com senha e você sem a senha. Porque você, com a senha do seu marido, você está protegendo ele, você não está deixando ele ficar exposto. Quando aparece, uma Jezabel, você já está ali para expulsar. Não, aqui tem dono. Sai, em nome de Jesus Cristo Nazareno. É proteção. Nós precisamos de pessoas assim, homens e mulheres que têm o espírito de José, são protetores. Tem a terceira coisa. Por causa do horário eu prometi a vocês. Mas o José era um homem que Deus podia contar, sabe por quê? Porque José decidiu criar filhos para Deus. A Moisés, Deus confiou o seu povo. Pastor de 3 milhões de pessoas. Aos apóstolos, Deus confiou quem? A sua igreja. Eles que fundaram a igreja. E a José, irmão? A José, quem Deus confiou? Quem Deus confiou, irmão? A José, Deus disse assim, José, você é tão extraordinário que eu vou dar o meu filho para você cuidar. Olha como José era extraordinário. Você tem noção que é isso? Cuidar do filho de Deus. Nós aqui, irmão, podemos nos sentir privilegiados. Como pastor? Como pastor? A gente chama Deus de Pai. A gente chama Jesus de Pai. Jesus de Senhor. Mas nenhum de nós aqui tem o privilégio do José. Pergunta assim, qual pastor? Não, pergunta com gosto, vamos lá. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. José. Jesus falava assim, ô pai, ô pai, eu posso te dar comida? Ô pai, eu posso fazer isso? Pai, eu posso arrumar essa mesa? Porque o pai ensinava a profissão para o filho. E José era o que mesmo? Carpinteiro. E Jesus também foi carpinteiro. Olha como José era extraordinário. Um homem que criava filhos para Deus. Traduzindo, José era o homem que Deus podia contar. Presta atenção. Eu chamar o Moacir e falar para ele assim: cuida da igreja, diácono Moacir. É confiança sim ou não? É, né? Confiança, né? Eu vou viajar e digo para o diácono Moacir: cuida da minha casa, da chave da minha casa. É um nível de confiança sim ou não? Agora imagine, eu vou falar como os itapetiningano, porque o paranaense, e muito tempo em
São Paulo, em Campinas, a gente fala, imagine. Vocês falam assim, imagine. Imagine. Agora, imagine eu chamar o diácono Moacir e falar assim, ó, cuide da Noêmia, cuide do Ramon, cuide do Wesley, do Washington e do Pablo. Não assustou não, né? São 5 filhos que eu tenho. Para eu dar um filho meu para ele cuidar, irmão, o nível de confiança tem que ser muito grande. E só o José, Deus confiou o filho para ele cuidar. Traduzindo, José era um homem que Deus podia contar. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Será que você é um homem? Será que você é uma mulher que Deus pode contar? Que Deus pode contar em todas as áreas? Se tem 2 pessoas aqui nessa noite que Deus pode contar, a primeira sou eu, a segunda fica de pé aplaudindo o Santo de Israel. Ô glória! Deixa eu orar com vocês. Em 5 minutos, eu quero fazer uma oração por você. Que nessa noite, enquanto você me ouvia, você disse assim: eu quero ser como José. Eu quero ter esse espírito do José. Eu estou disposta ou disposto a renunciar aos meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Você me ouvindo disse assim, ó, eu quero ter esse espírito protetor, proteger meu marido, o marido proteger a minha esposa, o discipulador proteger o meu discípulo, a igreja proteger o meu irmão. Eu quero esse espírito protetor. Você que enquanto me ouvia disse assim, eu quero ser essa pessoa que Deus possa contar. Se Deus falou com você, só quem quer ter o mesmo espírito do José. Em outras palavras, eu quero sair do ordinário, eu quero ser como José, eu quero ser extraordinário. Só você que quer ser um homem ou uma mulher extraordinários na presença de Deus. Sai do teu lugar, vem aqui no altar. Eu quero orar por você. Eu quero fazer esse desafio, eu quero orar por você. Eu sei que esse é um apelo muito sério, porque não é para qualquer um, tem que ser alguém como José. Quem quer sair daqui como José hoje? Eu quero orar por você, no nome de Jesus. Quem quer viver 2022 de forma extraordinária, sai do teu lugar. Urabacalamanduiqueumanai. Terrastubiquianaia serro nabra fácia como nubiflaitio. Urabacalamanduiqueumanai. Oh glória, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Escute. Naquela pequena cidade, Deus achou um homem e uma mulher que ele podia contar. Maria e José. Mas da mesma forma que Deus enviou um anjo lá, há mais de 2000 anos atrás, esse mesmo Deus está aqui nesta noite. E da mesma forma que ele achou um José lá, ele procura um José aqui. Do mesmo jeito que ele achou uma Maria lá, ele procura uma Maria aqui. Lá ele achou um casal de extraordinários. Hoje aqui nesta noite ele quer levantar extraordinários também. Você vai sair da mediocridade, você vai sair da média, você vai ser acima da média a partir de hoje. Fecha os teus olhos. Aleluia, oh, glória, aleluia. Começa a falar com Deus. É fácil de você lembrar. José é um homem extraordinário. 3 lições apenas. Um homem que decidiu renunciar aos teus sonhos para viver os sonhos de Deus. Um homem que era
protetor, protegia a sua casa, protegia a sua família. Um homem que Deus podia contar, porque ele criava filho para Deus. Diga: eu quero ser assim, eu quero ser assim, eu quero ser assim. Eu quero esse espírito de José. E Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida a partir de hoje. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Começa a falar com Deus, começa a falar com Deus agora. Aleluia, oh glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. Quem tem o espírito de José, escute, quem tem o espírito de José, o José recebia visitação de anjo. Não foi uma vez só que o anjo apareceu para José. O anjo apareceu para José para dizer: José, José, não temas a receber Maria como a sua esposa. Mas o anjo também apareceu para José dizendo: José, foge para o Egito. Ah, José, foge para o Egito, porque o Herodes está endemoniado. Mas o anjo apareceu para José lá no Egito dizendo: volta, volta para Israel, volta, volta, volta para Galileia. Então o José era um homem que tinha experiências com Deus. Deus te chama para te dar experiências, Deus te chama para te dar revelação, Deus te chama para fazer você caminhar no sobrenatural. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo que aqui está. Pai, essas pessoas que saíram dos seus lugares e vieram aqui na frente dizendo: eu quero ser como José, eu quero ser como José. Pai, debaixo da unção desta palavra que o Senhor ministrou no meu coração, eu quero te pedir, Pai querido, levanta os extraordinários aqui hoje, aqui no Ministério Eliakim. Pai, que esses homens, que essas mulheres comecem a partir de hoje fazer a diferença no bairro onde elas moram, ó Pai, com os seus vizinhos, ó Pai querido, na geografia, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde essas pessoas estiverem, que a bênção do Senhor esteja sobre elas, e que a partir de hoje, Pai, ela começa a ver, ela começa a se comportar, a andar, Pai querido, como alguém extraordinário na sua presença. Eu os abençoo em o nome de Jesus Cristo. E só o José levanta a sua mão e aplauda ao Senhor nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus.